Saudações conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, programa especial de 2019, como você tem observado, a gente está repaginando o canal, estamos com vinhetas novas, estamos com vídeo de apresentação novo, temos muitas novidades que estaremos trazendo aí, com algumas surpresas inclusive, para vocês todos que nos acompanham de todo mundo, né? Temos recebido muita correspondência de vários países, e isso nos enche de alegria porque o nosso objetivo está sendo atingido, que é espalhar um pouquinho do ocultismo, do esoterismo, das paraciências. Hoje nós vamos dar continuidade aqui com o nosso sócio fundador do Realidade Fantástica, o professor Marcos, né, o nosso querido Marquinhos, que é mestre em educação, professor de história, num assunto que gerou muito interesse, que são os dois lados da ufologia. Né? Nós examinamos, se você assistiu o primeiro programa, não só as vantagens, mas principalmente os perigos da pesquisa ufológica. Hoje nós vamos dar continuidade a esse papo, porque é um assunto que não só encaminha, mas também desencaminha muitas pessoas, não é, Marcos? É isso aí, Jamil. Primeiro, a saudação a todos que nos acompanham aqui no canal. É nosso primeiro vídeo de entrevista, né? Embora seja mais um bate-papo do ano. E aí com várias novidades esse ano no canal, né? Vamos ver se a gente consegue aumentar mais ainda a qualidade do nosso conteúdo e trazer coisas diferentes. Sem dúvida. Enfim, de fato, Jamil, a questão da ufologia, não só da ufologia, mas a ufologia eu acho que é um paradigma, a gente vai tratar mais disso hoje, de como uma informação distorcida ela pode ganhar o status de quase verdade. E fugir ao controle, né? Fugir ao controle. Por exemplo, eu sou professor de história e já lecionei para todos os níveis praticamente de ensino. Já lecionei para o ensino fundamental, para o ensino médio, para a faculdade, etc. Você entra numa sala do ensino fundamental, sexto ano, as criancinhas que vêm lá do sexto ano, você começa a fazer aquela introdução do conhecimento histórico, a pré-história, o que é pré-história, e na primeira aula elas começam a falar sobre, mas professor, e os alienígenas do passado? Pois é esse tema que eu quero focar mais, Marcos, porque é o tema do momento, é o tema que mais faz sucesso agora nos temas ufológicos, né, explorado por esses grandes canais como Discovery Channel, History Channel, etc., e está se tornando, como você falou, quase que uma febre, né? Com desvios assim que me parecem realmente preocupantes. Toda a chave desse processo, ele está ligado a uma falta de cultura histórica. É uma falha do nosso sistema de ensino. Penso eu, como professor, né, eu imagino que o nosso sistema de ensino teria que dar uma formação mais humanística, mais clássica, digamos assim, e remeter os alunos para realmente lerem os clássicos, estudarem a fundo, principalmente a história antiga, e percebendo que nós temos uma história fascinante, de povos fascinantes, que tinham conhecimentos fascinantes, e muitas vezes é cômodo, e às vezes intelectualmente não muito honesto, quando você descobre algum tipo de fato, ou algum tipo de construção, ou algum indício, e ao invés de tentar uma investigação mais séria, mais abalizada, você simplesmente recorre a esse ex-máquina dos alienígenas do passado. Vamos retomar então dois exemplos que você deu no programa passado. Um é o mecanismo de Antiquitera, né, que foi inclusive propalado no livro Eram os Deuses Astronautas, do Däniken, né, como sendo possivelmente... Em algum lugar está aqui por aqui o livro do Däniken. Tendo uma influência extraterrestre. E hoje sabe-se que aquilo ali é construção grega, inclusive está escrito em grego, né? Exatamente. Você falou que não está escrito em Klingon, não. Vulcano, em nada, né? O interessante é o seguinte, em todos esses séculos, muitos desses conhecimentos a gente tem que entender o seguinte, nem todos eles circulavam livremente pelo público. Primeira questão, a quantidade de pessoas que era capaz de ler qualquer documento era pífia. Em civilizações, mesmo civilizações que usaram extensamente a escrita, como o Egito, como a Babilônia, como a Pérsia, isso estava reservado a uma elite. Então era muito difícil. Segundo, muitos desses conhecimentos se perderam no tempo, como por exemplo no infeliz incidente do incêndio da Biblioteca de Alexandria. Que foi queimada 3 vezes. Que foi queimada, é bom saber, né? Exatamente. E onde possivelmente muitos dos planos, muitas das explicações que hoje a gente das tecnologias antigas, tecnologias, né, podiam estar ali. Então no caso do mecanismo de Antiquitera, no livro do Erich von Däniken, Eram os Deuses Astronautas, foi colocado na época como um exemplo de uma tecnologia que não poderia ser humana porque é muito complexa. Esse é o mantra.
Ah, sim. Esse é o mantra, que a tecnologia é sofisticada demais, que não poderia ser humana. Bom, anos se passaram e as investigações em cima desse artefato do mecanismo de Antikythera avançaram bastante. Então foi possível fazer modelos 3D, muitos pesquisadores fizeram réplicas funcionais do mecanismo, reproduzindo as engrenagens e até as inscrições, e perceberam que foi mais um grande evento do gênio grego. O gênio grego que nos deu tanta reflexão na filosofia. Nossa. Também construiu o Ocidente. Não sabemos quem foi hoje se especula que talvez fosse Arquimedes, um dos construtores do mecanismo. Mas o fato, Jamil, é que com essa questão, quando você traz esse tipo de explicação, às vezes até uma explicação preguiçosa. Sim, é cômoda, né? É cômoda. Então esse é um exemplo. Você me falou uma coisa, até antes da gente começar o programa, que me deixou estarrecido, que agora está sendo imputado, o faraó Akhenaton, que foi um faraó da 18ª dinastia, a um dos símbolos que ele usava, que era o símbolo do deus Atum, porque tem aqueles raios que simbolizavam as energias divinas chegando. Não são raios. Como é que é aquilo? Mais uma, até essa foi levantada por talvez hoje a personalidade mais famosa no mundo dos alienígenas do passado, que é o Jorge de Tsoukalos. Vamos falar dele. E levantando que, vejam só, possivelmente tanto aquela figura daquele disco solar soltando aqueles raios, aquelas mãozinhas, obviamente, entre aspas, que se trata de uma nave alienígena. E para corroborar essa ideia, ele levanta duas hipóteses. Primeiro é o formato, como o faraó Akhenaton, faraó da 18ª dinastia, que viveu aproximadamente 1.300 anos antes de Cristo, como ele foi retratado. Realmente, toda a arte do período amarniano, a arte de Amarna, ela é diferente do que se praticava no Egito. O Egito tinha uma arte muito conservadora, Você, para quem é leigo, você não consegue distinguir direito. Ele acabou fazendo uma revolução cultural. Exatamente, uma revolução cultural. E como o Akhenaton tem essa figura estranha, aquele rosto comprido, etc., ele também concluiu que possivelmente um extraterrestre. Tanto que, segundo ele, foi a razão do sumiço da múmia do faraó. É uma coisa que a gente fica assim estarrecido. Inclusive, sabe-se, aventa-se uma das hipóteses que o próprio Akhenaton teria síndrome de Marfan, por exemplo. Daí o rosto dele é diferente. São dois fatores. Primeiro, a representação da arte de Amarna ser diferente, e o outro dele ser possivelmente portador da síndrome de Marfan, o que é corroborado, isso sim, a partir de especulações válidas, pelo formato das mãos, dos polegares, do formato do rosto. Então veja, quem estudar a história do Egito Antigo vai perceber que existe uma razão social, sociológica, religiosa por trás daquilo que aconteceu durante o período de Amarna. E esse, para citar um exemplo. Então, claro, é uma declaração bombástica, e a gente sabe que em muitos locais se vive de polêmica. Então, veja... Agora, o que me preocupa, Marcos, eu falei isso no outro programa, até sem citar nomes, agora que a gente vai citar, que é o seguinte: como é que a gente transita? Nós falamos da época clássica, romântica, da ufologia, década de 70, 80, que nós pegamos, inclusive, onde as pesquisas eram mais sérias e andavam mais par e passo com a metodologia científica, Como é que a gente transita de uma figura como J. Allen Hynek, que era um cientista, trabalhou na NASA, que era um homem de critério, foi considerado o pai da ufologia? Como é que de um Hynek, a gente chega num cabeludo lá, no Jorge Tsoukalos, que é a figura folclórica, É uma figura folclórica histriônica da ufologia, e que com afirmações aí... O que ocorreu, a ufologia, desde o seu início, ela foi um campo muito fértil, tanto para pesquisadores sérios, empenhados, geniais, tanto para amadores bem intencionados, tanto para pessoas que queriam se informar sobre esse fenômeno de uma forma honesta, desde o início. E desde o início também foi povoado por pessoas que ou eram ingênuas demais, ou eram mitificadoras demais, ou procuravam algum outro tipo de coisa, como, por exemplo, transformar a ufologia numa verdadeira religião. No caso da ufologia que nós tomamos contato, Jamil, lá ainda nos anos 80, já existia pessoas que levantavam essas hipóteses,
já existia... Lembra do Billy Meier? Billy Meier, né? Já existiam canalizadores, já existiam... Isso tinha. Hoje, claro, com a internet, explodiu, potencializou totalmente. Mas o que acontece é que também havia muito mais pessoas que eram dedicadas a perseguir o fenômeno de forma, se não científica, no sentido estrito senso, pelo menos jornalisticamente, Exato. ou seja, com uma honestidade intelectual. Então a pessoa munia do equipamento que tinha, fazia as investigações, fazia as entrevistas, tentava distinguir de forma efetiva se aquele relato que a pessoa estava fazendo tinha algum fundo algum fundo concreto, ou era uma elaboração fantasiosa, se era uma mentira para obter notoriedade ou coisa parecida. E foi essa ufologia que nos seduziu. Sim, são nomes, né? Por exemplo, que hoje, infelizmente, estão esquecidos aí, mas que na nossa época, e que trabalhavam com essas hipóteses, inclusive Lúcio Manfredi, que hoje trabalha na Globo, o Carlos Alberto Reis. Então eram pessoas que também, sem desmerecer a possibilidade do fenômeno ufológico, né, ser realmente um fenômeno extraterrestre, mas se também aventavam se apropriavam, digamos que, de teorias como da sociologia, da história, da arqueologia e da psicologia, para também ajudar a entender. Porque o fenômeno, que é complexo. Na minha avaliação, a ufologia, ela não tem que... O que acontece hoje na ufologia como premissa básica? Da existência de extraterrestres. Ok, eu mesmo acredito, tenho várias razões para acreditar que existem extraterrestres, que eles nos visitam, tenho razões para acreditar, mas a premissa central da ufologia deveria ser o estudo do fenômeno em todas as suas dimensões, sem dúvida, inclusive na dimensão sociológica, na dimensão midiática, na medição como fenômeno cultural, como fenômeno de mass media, enfim, e isso tem murchado em prol desse tipo de espetáculo. E o que acontece? Acontece o que aconteceu conosco, quer dizer, você tem vontade, você tem aquele desejo de fazer investigação, de participar de congressos, enfim, de dialogar com esse público, mas você não consegue de tanto ruído que tem aí no meio, com teorias que a gente ousa dizer... algumas são até ridículas. Ridículas, exatamente. E por falta de conhecimento, de falta de cultura histórica. E cultura científica também. Cultura científica. Daí a crítica do Sagan, né? Naquele livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, que se ele mesmo era um cético e tudo, muitas coisas ele não compreendia, a astrologia era uma delas, mas é uma crítica válida em muitos pontos. E o interessante para quem nos assiste é o seguinte, que esse tipo de atitude, essa atitude eu acredito que eu falei isso até no nosso vídeo passado sobre isso, para quem tem um martelo na mão, tudo parece um prego, né? Então tem duas formas de você fazer uma investigação baseada em indícios. O mau detetive, o mau pesquisador, o mau cientista, o que ele vai fazer? Ele vai partir de uma ideia pré-concebida e vai torturar os fatos, as fontes, para que se encaixem numa visão do mundo que ele já tinha a priori. Na sua gaiola epistemológica. Exatamente. E isso acontece na história, isso acontece na sociologia, acontece até nas chamadas ciências duras, na física, na química, ou seja, às vezes o indivíduo está tão preso dentro de uma estrutura de pensamento que qualquer coisa que ele avalie, né, ele necessariamente tem que engatar. Se a gente pegar, por exemplo, dentro do campo da história e da sociologia, muitas vezes uma pessoa com uma orientação marxista muito forte, ela tende a interpretar todos os aspectos da realidade, a música, a arte, o banheiro, a dor de barriga, através de uma explicação da dialética marxista. Uma pessoa que tem um viés liberal também muito grande, vai ter um... Então, o que acontece é o seguinte, esse é a má pesquisa, é aquela parte, através de uma estrutura, existem extraterrestres, visitaram, e qualquer tipo de coisa que eu não possa explicar, ou porque não tenho conhecimento, ou porque tenho preguiça,
ou pelas duas coisas, logo eu recorro a essa explicação. Você deve lembrar, Marcos, que uma das teorias que faziam sucesso na nossa época, né, tentando reforçar essa hipótese dos alienígenas do passado, era a famosa visão de Ezequiel. Sim. Né, que um cientista ou um pesquisador teria pegado a visão e teria tentado transpor para o que seria um aparelho tecnológico, e daí ali saiu um desenho que está aparecendo aí para vocês, de uma máquina com hélices. Eu pensei, bom, se isso é uma nave extraterrestre, com hélices, eu teria medo de andar nela. É uma coisa primitiva demais. Imagine isso que vocês estão vendo atravessando as distâncias estelares. Eu teria medo de andar num negócio que isso cairia a qualquer momento. Então, é o que você falou, é a preguiça de se reportar a uma possível interpretação cosmológica, teológica, esotérica, arquetípica, psicológica. Não, é uma nave. E agora a boa prática de pesquisa, porque veja bem, não é proibido que você você inicie uma investigação com algumas ideias pré-concebidas. Então, digamos assim... A gente chama de hipótese de saída. Hipótese de saída. Então, né? Digamos um investigador, ele vai investigar um crime. Ele já tem formulado na cabeça dele alguma hipótese, porém ele tem a capacidade suficiente de deixar que os fatos falem por si, corroborem e reforcem ou desacreditem aquela tese inicial. Então, nessa esteira, o que a gente tem visto é o seguinte: está sendo desperdiçado a chance de a gente chegar mais fundo na verdade desse fato. Então, de que realmente... E é muito possível, isso a gente está fazendo aqui um exercício de lógica, que civilizações alienígenas tenham de fato alcançado a Terra em tempos primeiros. Sem dúvida. Mas, quando você cai nesse dogmatismo ufológico, aí você imediatamente tende a tirar todas as outras possibilidades. Por exemplo, se uma pessoa que vai ao Egito e ali encontra pedras... para as quais nós hoje não teríamos guindastes para levantar. É lícito de dizer que logo foram os extraterrestres? Que eles não poderiam dispor, os egípcios antigos, de uma tecnologia talvez perdida, ou talvez desconhecida, ou mal interpretada por nós? Sem dúvida. Primeiro que a forma como esses tipos de construções eram geridas antigamente era totalmente diferente. Né, no sentido até de uso de mão de obra humana. Hoje você poderia fazer essas construções ao custo da vida de milhares, e isso dentro da mentalidade dos governantes da época era aceitável. Outra questão que se impõe é que as pirâmides não são o único exemplo. Por exemplo, existe uma pirâmide, que até vocês estão vendo a imagem aí, que o arquiteto ele começa a construir a pirâmide num ângulo muito ousado, chegando até um ponto da pirâmide, possivelmente eles perceberam que estruturalmente a pirâmide não ia suportar, e eles fazem uma correção, né? Logo a gente vê ali que o arquiteto ele de fato fez um erro de cálculo, e então não foi exatamente uma inteligência fora do normal. E também para as pessoas muitas pessoas ignoram, por exemplo, que só com a matemática básica, só com o uso de uma corda como compasso, você, para quem quiser fazer experimentos em casa, exatamente, estudar os tratados de Euclides, né, da geometria plana, você vai ver que você consegue fazer ângulos, coisas bastante complexas e que às vezes, com o orgulho da nossa civilização atual, a gente acha que só nós é que sabemos fazer esse tipo de coisa. Então, é bastante perigoso no sentido, primeiro, de dogmatismo e por obliterar a pesquisa histórica mais baseada em um paradigma investigatório. E há também, claro, a gente não pode negar, um aspecto comercial muito forte, né? Porque se industrializou, é uma indústria ufológica que existe hoje, né? É como eu te falei, uma pessoa como o Tsoukalos, que claro, pessoalmente não tem nada contra a pessoa, né? Mas nos damos ao direito de estranhar algumas informações assim bastante ousadas, né? Ele é uma figura pop, né, da ufologia, e vende. Isso vende livro, isso vende filme, isso vende vídeo, isso vende palestra, né? E às vezes é melhor você assistir um Tsoukalos com o cabelo, né, para cima e falando daquela forma histriônica do que você assistir às vezes um Heine, com um cientista falando de uma forma mais
acadêmica e tentando explicar a coisa por um outro viés. E aí é que a gente às vezes tem que fazer um meia-culpa acadêmico, né? Dentro da academia, principalmente das ciências sociais nos últimos anos, se você, por exemplo, a gente for visitar autores que foram professores de história no início do século XX, do século XIX, do século XX, escreviam de forma maravilhosa, poética, né? A gente tem trabalhos de histórias que são verdadeiras epopeias, é um gênero literário, algo que dava prazer ao ler. Com o passar do tempo, a história, enquanto produção do conhecimento, ela ficou... Você lê um livro técnico de história tão prazeroso quanto uma dor de dentro, né? Ou seja, caiu num estilo árido, técnico, desconectado com as curiosidades, inclusive, de quem quer saber história. E isso abriu espaço para pessoas que falam de forma mais descontraída, mais divertida, mais espetaculosa. Amadorista. Então, amadorista. Claro, hoje a gente tem até exemplos de... Aqui mesmo no YouTube você tem historiadores e professores de história que fazem excelente trabalho. Sem dúvida. Né? E de uma forma divertida, informativa. Então, hoje, se você procurar, existem sim canais de história bastante divertidos, sérios, informativos no YouTube. Como também existe toda a sorte de teoria descabida. Marquinhos, eu não sei se você lembra a década em que foi lançado Eram os Deuses Astronautas. Acho que foi a década de 60, né? Nos anos 60, exatamente. Nos anos 60. Então esse livro tem aí, no mínimo, mais de 50 anos. Tem mais de 50 anos. Tá, talvez a gente localize aqui. Como é que você reavalia esse livro que fez muito sucesso, causou muita polêmica e que hoje ainda apaixona muitas pessoas, à luz de tudo que nós já sabemos hoje, à luz do que nós estamos conversando? O que Eram os Deuses Astronautas para você? Na época que o livro foi lançado, havia um fascínio muito grande com o espaço. A gente deve lembrar que era um contexto da Guerra Fria, né? O homem estava ele próprio se tornando um astronauta. Então, o livro do Erich von Däniken, ele entrou num contexto cultural e que esse tipo de literatura fazia todo sentido. Ao mesmo tempo que, isso do ponto de vista histórico, né? Ao mesmo tempo que a gente vivia essa era espacial, o início da era espacial, e na época todo mundo achava que isso ia ser realmente o futuro da humanidade. Que isso não, exatamente, que hoje, em 2019, nós já estaríamos colonizando outros planetas, etc. Coisa que não aconteceu por motivos também históricos e econômicos. Talvez não por falta de recursos e não por falta de mentes que pudessem se dedicar a isso. Isso era uma coisa. E somou com o movimento da contracultura ainda, da nova era, né, do movimento hippie, etc. Então você junta dois elementos muito fortes nos anos 60 e apresentando ali alguns elementos que à época não é que eram impossíveis de contestar, mas que eram muito difíceis de conquistar. Ele cita o mecanismo da Antiquitera, ele cita um pilar de ferro que não se oxida na Índia, ele cita uma lente que foi polida de uma forma bastante precisa e que na avaliação não poderia ser feita à época. Ele cita a chamada bateria de Bagdá. Sim, famosas, né? Uma bateria de Bagdá, um acumulador elétrico, possivelmente um vaso para se trabalhar com o fenômeno de eletrólise, que se não era compreendido pelos antigos como nós compreendemos, mas que já tinha sido observado. Então, naquele contexto, ele causou um furor, causou uma sensação e continua causando. Porque, veja, a tese em si é plausível. Sim, nós falamos, ninguém duvida da possibilidade de que, lógico, né, que se existem civilizações extraterrestres, se elas estão chegando até nós, logo, é bem possível que tenham chegado num passado remoto. Exatamente. Mas daí para você... Vai um salto. Outra coisa que corrobora para esse tipo de coisa é a teoria do acobertamento. Ah, sim. Né? Que o pessoal gosta, haveria uma conspiração, que não deixaria que isso vazasse. Olha, embora existam muitos segredos, porque os países trabalham com segredo. Claro, informação. Por exemplo, a Área 51. Né, Essa área 51 antes de voltar. A Área 51 é uma área de testes militares, quando o pessoal estava desenvolvendo aquele bombardeiro
aquele chamado avião invisível, né, no início dos testes, o que acontecia? Todo o pessoal que não estava envolvido, que trabalhava nessa base de testes, que não estava envolvido diretamente no projeto, era convidado a ficar recluso dentro do refeitório. Eles fechavam as cortinas, onde estava o segredo, para que aqueles testes não vazassem. Mas voltando à questão, claro que existem muitos segredos, mas uma coisa que existe na ciência, do mainstream da ciência, é o que a gente chama de interrelação. Ou seja, a possibilidade que você não consegue ocultar uma coisa há muito tempo, porque os estudos têm que ser publicados, os estudos têm que ser debatidos. Então, é altamente improvável que um conhecimento acerca disso não vazasse, né? Eu ainda acredito que pode ser, que a gente acaba descobrindo indícios concretos, fiáveis, interessantes, que mostrem que essa presença extraterrestre. Agora, não exatamente você, ignorando uma série de fatores históricos, sociológicos, religiosos, artísticos. Esses artísticos é demais, né? Às vezes você olha um quadro, quando você tem um objeto levemente oblongo no ar, logo já é uma... Bom, isso impactou até na pintura religiosa, né? Você deve lembrar, que eu não lembro que pintura que era, de uns santos, uma pintura religiosa que aparecia uma nave. Sim, que as pessoas falam, não, olha um santo pilotando uma nave. As próprias aparições de Fátima, na verdade, seriam aparições extraterrestres. Então se avançaram nessas. Então veja, isso não contribui em nada para o avanço da ufologia mais baseada em fatos. Claro que a gente viu, a ufologia virou um fenômeno religioso. A ideia da visita dos alienígenas, ela foi incorporada dentro de crenças religiosas, mediúnicas, e que acabou haverá o resgate, o arrebatamento, o apocalipse. E tudo isso, enfim, é perigoso, né? Perigoso no sentido de que algumas pessoas, talvez mais frágeis psicologicamente e até impressionáveis, podem, de repente, entrar num processo assim, muito, muito perigoso de descolamento do real e do social. Para quem quer fazer um estudo que seja sério, mas não quer cair, não quer se perder, né, nesse cipoal de teorias assim extravagantes, mas pesquisar o tema alienígenas do passado, o que você aconselharia? De repente você tem um jovem aí nos assistindo que é fascinado por isso, que assistiu lá o Tsukalos com o seu cabelo falando e se fascinou e acha que agora tudo no passado é extraterrestre. Que conselho você daria, Marcos? Como ufólogo, que você militou, eu também militei, professor de história agora, né, membro aqui do Realidade Fantástica, dentro dessa perspectiva lúcida, que conselho você daria a esse jovem para preservar a sanidade, vamos dizer assim? Eu diria o seguinte, que sem fechar a pesquisa, exatamente, né? Antes de você, propriamente dito, comprar essas teorias, que você tenha a capacidade de avaliar o mérito delas. E como? É estudando história, né? É conhecendo melhor como funcionou, como era o trabalho, como era a religião no Egito Antigo, na Babilônia, na Pérsia, na Caldeia, como isso funcionava na Grécia Antiga, em Roma, como era a religião medieval, como era a arte desses povos, o que eles representavam, como eles representavam os deuses, os anjos, os demônios, e aí você tem muito mais bagagem para poder analisar. Então, realmente não é um caminho muito fácil, e justamente talvez o caminho fácil é o que muitas vezes essas pessoas oferecem. Uma resposta fácil, pronta, né? Espetacular, e que muitas vezes, para que você possa refutar, você tem que estar baseado. Então, estude história, né? Procure os bons autores, procure os autores que tratam desse fenômeno. Até mesmo aqui nessa mídia que nós estamos, do YouTube mesmo, há muitos bons professores de história, historiadores que falam das civilizações antigas, e aí você tem a condição de avaliar, né? Se você se acende aquela luzinha vermelha, você, opa, isso aí realmente tem sentido o que está sendo falado. Ou se aquilo lá é uma especulação que está, assim, muitas vezes se valendo justamente dessa falta de cultura histórica que existe. Sem dúvida, é importante fazer uma ressalva que nós não estamos falando aqui que a totalidade das teorias
dentro dessa questão dos alienígenas do passado são falsas, são arriscadas, não. Ali existem indícios que merecem pelo menos uma reflexão, né, que nos causam estranhamento e que até apontam para a possibilidade até de uma intervenção extraterrestre. Mas muito longe dessa indústria que foi criada com respostas prontas, né, fáceis e preguiçosas, como você gosta de ressaltar. Então, nesse sentido, o único antídoto mesmo é o conhecimento. Né? Aí realmente a gente tem condições de avaliar melhor o mérito. E é o nosso desejo assim, sincero de que surja uma nova geração de pesquisadores, né, da ufologia, apegados aos indícios, apegados aos fatos, apegados à análise lúcida dos eventos, e que esses sim podem nos revelar fenômenos interessantes, certamente que vão contribuir para o avanço, e não simplesmente em cima de declarações bombásticas que carecem muitas vezes de fundamento histórico e científico. Perfeito. Foi aí mais um papo ufológico, né? Ufológico, é. É importante, uma das nossas funções aqui no Realidade é alertar também, né? Nós dissemos isso no primeiro programa, é também indicar balizas para uma pesquisa séria e fundamentada. A gente sempre repete isso, para que justamente você não caia em desvarios, que você não acabe não desenvolvendo uma patologia, uma pseudologia fantástica, que é uma doença psiquiátrica, inclusive, que a pessoa entra e acaba se acreditando em sonhos, em demências, em coisas assim completamente espetaculosas, né? E isso às vezes atrapalha bastante o crescimento lúcido, como você falou, tanto espiritual como material. Então a gente te agradece mais uma vez, Marcos, por mais esse papo. Obrigado, né? E temos aí pela frente um novo ano, né? Dizem que o ano só começa depois do Carnaval no Brasil. Nós começamos antes, né? Estamos trabalhando já, mas a gente quer ver se realmente esse ano a gente consegue avançar muitas coisas do canal, toda a repercussão que temos tido, hoje com mais de 50 mil inscritos, que é bem significativo da forma como nós começamos o nosso trabalho, de uma forma bastante humilde, bastante sincera, e a gente quer continuar crescendo nessa esteira, sempre procurando agir com honestidade intelectual com quem nos assiste. Sem dúvida, e espiritual também, né? Também, por que não? Com certeza. E a todos vocês que nos acompanharam, olha, não esqueça de indicar o nosso canal aos seus amigos, conhecidos, para que eles possam, pelo menos, avaliar, né? Se inscreva no canal se você já não é inscrito, acione o sininho de notificação, deixe o seu like, o seu joinha e também deixe o seu comentário aqui, né? Nos comentários aqui do vídeo, que pra gente é importante como produtores de conteúdo na internet. E lembrando sempre, a gente sempre faz questão de fechar com esse mote do programa, porque é um mote que nos remete ao que nós realmente pensamos que é a vida, que é o seguinte: o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.